Graça e paz. Você já viu alguém que apanhou tanto, que ficou desfigurado? O livro de Isaías, ele fala como que ficou fisicamente Jesus Cristo na sua crucificação. Isaías capítulo 52, versículo 14, fala de algo assustador. Falando sobre Jesus, ele diz, sobre o sofrimento de Jesus, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Assim ficou Jesus Cristo. As pessoas, quando olharam para ele, na cruz, sendo crucificado, ficavam pasmados, pois machucaram tanto ele, que ele não parecia um ser humano. Em Isaías 53, capítulo 4, versículo 6, por que fizeram isso com Jesus? Isaías diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aqui mostra claramente o que foi por nós. Ele ficou desfigurado, ele foi massacrado por nós, pelas nossas enfermidades, nossas dores, nossas transgressões, nossas iniquidades. Nós andávamos desgarrados. Era nós que estávamos em dívidas. Era nós que transgredimos. Foi nós que desgarramos. E no versículo 6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. E o versículo 7 diz: ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores foi calado, ele não abriu a boca. Ele foi oprimido, ele foi afligido. Foi ele que foi levado ao matadouro, por nossas transgressões, não a dele. Ele foi tirado da terra dos viventes. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo,
ele foi golpeado. Se a transgressão é nossa, se foi nós que nos perdemos, por que ele, não nós? E por que ele aceitou tudo isso? Por que Jesus Cristo aceitou calado sofrer por uma culpa nossa? Eu acho que a melhor explicação está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não ia adiantar você estar lá na cruz. Eu estar lá na cruz. Tinha que ser Cristo. Porque a nossa dívida era impagável. Nós éramos pecador, inimigos de Deus. O livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 29 e 32, nos mostra como éramos sem Deus, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconhecível, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos da morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Foi por essas pessoas que Jesus morreu na cruz do Calvário. Romanos 5, versículo 10, diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Éramos inimigos de Deus e fomos salvos. Mas nós não fomos salvos porque pagamos a nossa dívida. Nós somos salvos pela vida dele. E agora, nós não somos mais inimigos. Agora, nós somos reconciliados pela morte de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu com os nossos pecados? Deus deixou para lá? As nossas iniquidades, malícias, maldades, homicídios, injustiça, foi esquecido? Toda a maldade foi simplesmente perdoado? Não. Tudo isso caiu sobre ele. As nossas dívidas, as nossas dores, as nossas mazelas. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Nós fomos justificados, não por obras, não por lei, não por merecimento,
mas por Cristo. Os nossos pecados não foram simplesmente perdoados, eles foram pagos. Foram pagos. O castigo caiu sobre ele. O castigo que nos traz a paz. Como diz Isaías 52, 14. Assim como muitos ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Esse foi o resultado do nosso pecado. Agora você é perdoado. Agora nós somos perdoados e nós somos justificados. Toda a nossa dor, todo o nosso erro, todos os nossos pecados. Como diz Isaías 53, 12. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte. Agora você é livre. Agora eu sou livre. Sem dívida com Deus. Agora nós não somos mais escravos do pecado. Agora o nosso arbítrio está libertado. Agora podemos falar para o pecado não. Porque o escravo não tem como dizer não. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos livres. Agora nós estamos em Romanos 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, nós não somos mais inimigos de Deus. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, temos paz, fomos perdoados, somos amigos de Deus. Mas não por nós, não pela nossa obra, mas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia. E voltará para nos buscar, para enfim vivermos uma vida sem dor, sem perda. Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar outra vez com Deus. Toda a glória, toda a honra, todo o poder a Jesus Cristo, pois nós amamos a Cristo Jesus. Graça e paz a todos.